Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 7 de Reshvan. Estamos no meio da carta sagrada de número 26, quando o Alter Rebbe está nos esclarecendo uma passagem do Rai Mehemna de um adendo do Zohar, está nos explicando os níveis espirituais dos diversos tipos de estudo da Torá. Ou seja, nós temos alguns níveis de estudo da Torá. Nós temos o nível básico de Mikra, das escrituras, texto chamado Pshat. Nós temos uma parte mais elaborada, que isso seria a Torá oral, na sua forma de Mishnah, posteriormente com análise profunda dos motivos e razões das leis, que isso é a Gemara. Nós temos a Kabbalah, que é a parte mística e esotérica, e ele está aqui nos trazendo e analisando isso de forma extensa, provando inclusive que é impossível tomar ao pé da letra, que isso seria uma interpretação não só superficial, mas também errônea, daquilo que transparece à primeira vista do texto do Rai Mehemna, que somente o estudo da parte mística, Kabbalah, esotérica, estaria associado à chamada árvore da vida, enquanto os outros estudos estariam relacionados com o plano espiritual inferior, associado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que envolve o bem e o mal. Então, ele já nos esclareceu que não é assim, que os temas que são abordados nesse estudo, ou seja, os elementos impuros ou proibidos, esses sim fazem parte da árvore do bem e do mal, etc. Mas o estudo em si da Torá, isso em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis, do nível mais primário e elementar até o nível mais profundo e místico, tudo isso, sem dúvida alguma, está relacionado com a árvore da vida. Isso está relacionado com níveis de espiritualidade e de divindade muito elevados e muito profundos. Prossegue o Alter Rebbe nos trazendo e confrontando também com uma outra passagem cabalística, algo que consta nos ensinamentos do Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, Uma shekatav Arizal she'amishnayot hein bemalchut de Yetzirah, רצונו לומר לבוש מלכות דיצירה שנתלבשה במלכות דאצילות. E aqui mais uma vez o Alter Rebbe entra em questões místicas profundas, análise de textos cabalísticos, e de certa forma aqui ele se ocupa, como em outras passagens, em algo que está um pouco fora do nosso alcance, da nossa compreensão, quase uma geografia cabalística, indicando cada um dos temas, a qual nível espiritual, em que categoria dos quatro mundos, dimensões espirituais está associado, e qual das sefirot, com qual das sefirot, dos atributos divinos, está relacionado. Mas rapidamente, dentro desse contexto, só para elucidar um pouco esse tema, então ele nos diz isso que consta nos escritos do Arizal, que as Mishnayot, o estudo de Mishnah, está associado qual o nível espiritual sobre o qual está apoiado a Mishnah, ou as Mishnayot, Malchut, de Yetzirah, ou seja, na ordem hierárquica dos mundos, dimensões espirituais de cima para baixo, primeiro acima de tudo Atzilut, depois Briah, o mundo da criação, somente em seguida Yetzirah, o mundo da formação, e abaixo de todos Olam Asiá, o mundo da ação. Consta no Arizal que as Mishnayot estão relacionadas com Malchut, que é a última das Sefirot, do plano do mundo espiritual de Yetzirah, da formação. Então, aparentemente, isso indica que o Mishnayot, o estudo das Mishnayot, aparentemente, ou pegando ao pé da letra, o que nunca deve ser feito na realidade, no estudo da Kabbalah, porque ele se utiliza de metáforas e etc. para tentar aproximar de nós os conceitos mais profundos, e aqueles que não estão preparados para descascar, para
dissolver as charadas que às vezes vêm de forma enigmática e perceber que algumas coisas são metáforas, mas tem que saber se captar a essência, não é? Por isso alguns falam que quem não tem essa capacidade é melhor que nem estude, se ele vai interpretar ao pé da letra. Mas de qualquer maneira, aqui alguém poderia pensar que o estudo da Mishnah está num nível mais baixo, inferior, porque o Arizal associa com a última Sefirah Malchut de Yetzirah, chamado do terceiro mundo entre os quatro, não é? Então ele nos diz, na realidade, não é isso. Retzonolomar, o Arizal quer nos dizer, explica o Alter Rebbe, Levush Malchut de Yetzirah, significa que o estudo da Mishnah, o conhecimento divino espiritual contido na Mishnah, se revestiu, chegou e foi investido até Malchut de Yetzirah, até a última Sefirah, que é Malchut, reinado, soberania, no campo, no mundo de Yetzirah, ou seja, Shenitlabsha ba Malchut de Atzilut. Na realidade, assim como todas as outras partes da Torá, a Mishnah também é derivada do mundo de Atzilut, o chamado mundo de emanação. Nesse mundo de Atzilut, Deus está plenamente, integralmente unificado com a Sefirot, a ponto que se diz Iu vechayoi had, Iu vegarmoi had, em Atzilut, Deus está integralmente unificado tanto com as luzes ou chamados recipientes da Sefirot. E lá, quando se fala da Sefirah de Malchut de Atzilut, se diz que ela contém lá todos os ensinamentos da Torá, assim como ele contém lá também é a fonte, origem de onde emanam, surgem todas as almas de Israel, etc. Mas de qualquer maneira ele nos diz que o estudo da Mishnah também é originado, também está vinculado na sua origem inicial. Ele provém de Malchut de Atzilut, do mundo mais elevado, do primeiríssimo, daquele destacado que ainda não existe nada criado, ainda é uma expressão do Criador e não há criatura. Então, na verdade, Mishnayot estão originadas em Malchut de Atzilut. Isso que o Arizal fala, que elas vêm de Malchut de Yetzirah, significa que elas desceram, baixaram e se revestiram até o plano de Malchut de Yetzirah. Portanto, o significado dessa afirmação do Arizal não é que as Mishnayot estão, Deus nos livre, que elas estão num nível inferior de espiritualidade, porque na realidade toda a Torá oral, por extensão, Mishnah, Gemara, etc., tudo isso está ligado a Malchut de Atzilut, conforme ele vai nos trazer adiante de citações explícitas no Tikunei Zohar, e o Arizal não poderia estar ignorando ou contradizendo isso. Portanto, as Mishnayot, elas também têm essa origem elevadíssima em Malchut de Atzilut, apenas que elas, no processo de desencadeamento da energia vital de Deus, que segue por essa corrente de energia que flui pelos mundos, elas chegam até Malchut de Yetzirah. Então, isso que ele nos diz, o Malchut de Yetzirah, Nikra Shifcha, Legabei Malchut de Atzilut, isso que é trazido nos livros de uma forma metafórica, quando se fala que a Sefirah de Malchut é chamada, tudo isso usando metáforas, ela é chamada de uma Shifcha. Shifcha seria como uma criada, uma empregada, não é? Ela é como uma criada, se comparada à dona da casa, à rainha. Então, isso que consta nos livros de Kabbalah, que se utilizam dessa metáfora para dizer que Malchut de Yetzirah está, o nível espiritual de Malchut de Yetzirah é um nível que é chamado metaforicamente de Shifcha, de criada, em comparação a Malchut de Atzilut. E por outro lado, Malchut de Briah é o mundo intermediário entre Atzilut e Yetzirah, seria o segundo dos mundos, de cima para baixo, numa escala de espiritualidade, não é? Malchut de Briah Nikra Amah, metaforicamente falando, a Sefirah de Malchut de Briah, essa já leva um outro nome, ela é chamada de servente. Servente está acima de criada. Se aquela é a criada empregada, essa servente já seria tipo uma governanta. Mas isso tudo são termos metafóricos para ilustrar tanto a criada como a servente em comparação à dona da casa ou a rainha, não é? Então, de qualquer maneira, ele nos diz
Malchut de Yetzirah nikra Shivcha, legabe Malchut de Atzilut, Malchut de Briah nikra Ma. Ele nos fala que essa é a explicação daquilo que foi mencionado no Raya Mehemna, naquele texto cabalístico que nós trouxemos, quando ele nos fala que a Mishnah ela é considerada como uma Shivcha, como uma servente. Então, Deus nos livre de interpretar isso de forma literal, ao pé da letra. Não significa que o estudo da Mishnah esteja numa categoria inferior, porque na realidade, como nós falamos, mesmo a Mishnah também está associada à rainha, Malchut de Atzilut, a Sefirah de Malchut, do mundo de emanação, o mais elevado, onde as Sefirot estão unificadas com Deus, lá só existe divindade. Apenas que se diz que ela se reveste. Ela, no processo de desencadeamento da energia divina, ela desce e ela se reveste também até Malchut de Yetzirah. A Mishnah chega a se revestir até na Sefirah de Malchut, do plano mais baixo, seria essa Malchut de Yetzirah, que é chamada, por assim dizer, da Shivcha, da criada em relação à patroa. Ou seja, que ela é secundária a Malchut de Atzilut, mas na verdade a energia espiritual elevada presente lá é Malchut de Atzilut, apenas que ela desce, se reveste, se manifesta, se revela até Malchut de Yetzirah. E comprovando isso, prossegue o Alter Rebbe e nos diz: saiba, eu te afirmo que é assim, vetedá. Constate isso, Mimashe Katav Arizal. Também ele nos fala, trazendo mais evidências, baseado naquilo que escreveu o Rabbi Tzchak Luria, o grande cabalista, o Arizal, de Mikra, de Hainu Torah Shebichtav e Be'asiyah. Ele prossegue naquele mesmo raciocínio, naquela mesma passagem, e lá o Arizal, ele segue dizendo que Mikra seriam as escrituras que são lidas, a leitura da Torá que nós fazemos, ou seja, aquilo que está no Pentateuco, etc. Ou seja, a Torá escrita. Mishnah é a Torá, originalmente era a Torá oral. Aqui, Mikra, aquilo que nós lemos é aquilo que originalmente sempre foi a Torá escrita, o Pentateuco, o Be'asiyah. Diz o Arizal, naquele texto, que Mikra se encontra em Asiyah. Asiyah é o plano mais baixo, mais inferior, o chamado mundo da ação. Ainda não é o mundo físico nosso, mas existe o plano do mundo da ação espiritual. Então a mesma coisa aqui, afirma o Alter Rebbe, está completamente equivocado quem tomar ao pé da letra as palavras do Arizal, imaginar que o estudo, imagine isso, é um sacrilégio, Chas v'Shalom, atribuir isso, imaginar que o estudo da Torá escrita é algo de nível inferior, que está no nível mais baixo, Asiyah. Então, isso é até vulgar, quer dizer, uma coisa inadmissível. É alguém que está pegando as palavras ao pé da letra sem saber se quer traduzi-las ou interpretá-las. Então, da mesma forma, diz o Alter Rebbe, nós sabemos, consta de forma explícita no Zohar, algo diferente, e nos próprios escritos do Arizal também consta em inúmeras outras passagens uma colocação distinta, e é claro que o Arizal, em primeiro lugar, é claro que o Arizal não estaria contestando o Zohar, porque ele veio explicar e aprofundar os ensinamentos que constam no Zohar, e nós vemos nos próprios escritos do autor, do Arizal, ele não estaria se contradizendo de um lugar para outro nas suas citações, e nós encontramos inúmeras citações do próprio Arizal, além daquelas que constam no Zohar, Mekomot em Mispar, em incontáveis lugares, citações, Shehi Tiferet, que na realidade Mikra, o estudo, a leitura da Torá do Pentateuco, está associado com a Sefirah de Tiferet, que é aquela terceira Sefirah daqueles atributos divinos de ordem emocional, por assim dizer, que isso corresponde na linguagem cabalística a Zo, ao acróstico de Zo, Ze'er Anpin de Atzilut, que inclusive está acima de Malchut de Atzilut, ou seja, nas 7 Sefirot
chamadas Sefirot, que dentro, na nossa alma, dão origem aos poderes emocionais, nas alturas espirituais, nas alturas celestiais, quando se trata de atributos divinos, eles são 7, divididos em 2 partes, 6 mais 1. O último seria Malchut, reinado, soberania, que recebe dos 6 anteriores. Os 6 anteriores atributos seriam Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, e esses 6 atributos, então o ponto central deles é aquele que é chamado de Tiferet, esplendor, etc., que isso é, na linguagem cabalística, o que corresponde a Zod de Atzilut, Zeranpin de Atzilut, ou seja, está até acima de Malchut de Atzilut. Então significa que Mikra, o estudo da escritura, do Pentateuco, esteja até abaixo da Mishnah. Pelo contrário, ele também está em Atzilut, e no próprio Atzilut, acima de Malchut, em Zeranpin. Então, qual o significado daquilo que fala o Arizal, que Mikra, a leitura da Torá, a escritura, está em Asiá, no plano mais baixo, no mundo de Asiá, da ação? Ela, Shemitlabeshet Basiá, explica o Alter Rebbe, que o Arizal quer nos dizer que a energia espiritual contida dentro do estudo de Mikra, dentro do estudo da leitura da Torá, do Pentateuco, etc., das Escrituras, isso desce, se propaga, se estende até se revestir, chegando a se revestir até no plano mais inferior, no mundo de Asiá. Portanto, em relação à Torá escrita, nos diz o Alter Rebbe que a gente constata dos próprios escritos do Arizal em outros lugares, que na realidade existe isso que ele está querendo nos comprovar aqui. Existe aqui uma diferença, uma nuance entre o nível original de cada uma dessas categorias de estudo, de nível de interpretação ou de aprofundamento na Torá, como elas se encontram no seu nível original, e como ele vai nos dizer que o nível original, onde se encontram todas as facetas do estudo da Torá, do conhecimento da Torá, todas elas estão no nível mais elevado, que é Atzilut, no chamado mundo campo da emanação, onde Deus está, ele está perfeitamente unificado com a Sefirot. Então existe uma diferença entre a origem, de onde derivam esses níveis de conhecimento e interpretação da Torá, em relação até onde eles chegam e onde se revestem. Então aqui ele nos diz, no caso da Torá escrita, então a Torá escrita no seu nível original, de onde ela deriva de Zozer, Anpin de Atzilut, Tiferet de Atzilut, apenas que depois, no seu descenso, na sua propagação e extensão, ela chega a se revestir até no mundo de Asiá, no mundo da ação, o mais baixo de todos. E a mesma coisa em relação à Torá Shebal Peh, a Torá oral, originalmente oral, que na realidade, no seu nível original, de onde ela deriva, onde ela se encontra, em Malchut de Atzilut, apenas que na sua expansão, na sua extensão e descenso, ela chega a se revestir até as Mishnayot, até Malchut de Yetzirah, o chamado mundo da formação. E prossegue o Alter Rebbe, concluindo essa passagem, nos dizendo: Vechen hu behedia besefer hakavanot. Assim também a gente encontra em outros escritos cabalísticos atribuídos a Arizal, Sefer HaKavanot, Shemikra, o Mishnah ve Talmud, que na verdade todas essas facetas do estudo e conhecimento da Torá, seja aquilo que envolve a leitura da Torá do Pentateuco, ou a Mishnah, ou o Talmud, que é a Gamará, ou a Kabbalah, Kulam Beatzilut, na realidade todos eles têm essa origem mais elevada, sublime, que é o mundo de Atzilut, de onde todas se derivam, do chamado campo da emanação. Apenas que cada uma, no processo de expansão, de descenso, cada uma desceu até outro nível. Ela, Shemikra Mitlabesha Dasia, as escrituras, a leitura do Pentateuco, isso é algo que se expandiu, se estendeu, se desceu até o mundo de Asiá. Mishnah se expandiu até o mundo de Yetzirah. E Talmud, a Gemara, se expandiu, se estendeu até o mundo de Briá. E se vocês percebem, reparam, ele não falou sobre a Kabbalah, porque na verdade o conhecimento da Kabbalah, ele não descendeu, ele permaneceu em Atzilut.
Então, mas o que nós vemos aqui e o que ele está procurando nos explicar, nos esclarecer, elucidar, é que tanto o Mikra, tanto o estudo do Pentateuco, como a Mishnah, como a Gemara, o Talmud, como a Kabbalah, na realidade tudo isso são aspectos da Torá e, portanto, todos eles por igual representam a sabedoria e vontade divina, e Deus e sua sabedoria é uma coisa só. A vontade de Deus é aquilo que expressa a sua essência, isso está presente em todas as facetas da Torá, e todas são originárias, todas são originadas e derivadas do mundo de Atzilut, daquele campo completamente integrado e unificado com Deus. Porque na realidade, assim como a Atzilut lá tudo é divindade, e na Torá também, a Torá é completamente divina, e todos os seus aspectos, não só a Kabbalah, mas também a Torá escrita, a Mishnah, a Gemara, tudo isso é pura divindade, que é o conceito que reina no mundo de Atzilut, no campo da emanação, onde Deus está perfeitamente unificado com a Sefirot. Apenas que essas 4 facetas da Torá, esses 4 aspectos da Torá, tiveram revestimentos, acabaram se revestindo e investindo de formas distintas e diferentes. Cada um se revestiu até um outro nível, chegou a ser investido até uma outra categoria. A Kabbalah, como nós falamos, ela permanece em Atzilut e não se reveste, não é investida nos mundos inferiores, não foi revestida nos mundos de Briá e Yetzirah, Asiá. Por isso, de fato, inclusive se fala que a Kabbalah é algo suprarracional, é algo que está acima da compreensão humana, algo que transcende as limitações do nosso intelecto. Quando a gente pensa que entende alguma coisa de Kabbalah, aquilo que a gente entende é apenas uma parte mínima e superficial. A gente toca, quer dizer, arranha muito de leve e superficialmente, porque na realidade a essência dos conceitos da Kabbalah, isso é algo transcendental, é algo que pertence, está e permaneceu no mundo de Atzilut, no chamado mundo da emanação, mundo da pura divindade, o qual a gente não tem. Nós é o mundo onde está o Criador em evidência, e nós, criaturas, não temos acesso até o que se encontra nesse mundo. Portanto, por isso também, isso é importante salientar, uma vez que a Kabbalah não desceu, por assim dizer, não descendeu para os planos posteriores ou inferiores, portanto, ela permanece na sua essência como algo transcendental, divino, e por isso também a forma de captar Kabbalah é através de Ruach HaKodesh, através de elevação espiritual. Somente uma pessoa, um tzadik, uma pessoa que tem inspiração divina. Uma pessoa pode ter um ótimo QI, pode ser dotada de um intelecto magnífico, mas esse não é o canal, não é através disso que ela vai captar a Kabbalah, porque Kabbalah, como nós falamos, permaneceu de uma forma abstrata e desvinculada da criatura, da criação, do intelecto, etc. E, portanto, como algo essencialmente divino que só pode ser captado através de inspiração divina. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz as outras facetas da Torá, que também são pura divindade originária, originadas em Atzilut, o Mikra, Mishnah e Talmud, que representam a sabedoria divina, porém, conforme revestida e chegando até os mundos abaixo, inferiores, de Briá e Yetzirah, Asiá, descendo até se tornando mais acessível a nós, se revestindo em cada mundo esses planos da criação, formação e ação, o que torna elas mais perceptíveis, possíveis de ser captadas pelas criaturas. E nesse descenso mesmo existem esses 3 níveis e categorias, Briá, Yetzirah, Asiá. Sabido, conforme explicado na Kabbalah, já vimos em outros lugares, o mundo de Briá está associado com a Sefirah de Binah, entendimento, lado cognitivo de compreensão, ou seja, o lado intelectual. Já Yetzirah é o mundo onde prevalecem as emoções, enquanto que Asiá, o mundo da ação, é o mundo, por assim dizer, o mundo prático. Por isso se fala Talmud, que a Gemara chegou até o mundo de Briá,
Briá é aquele mundo onde prevalecem entre as sefirot, o que mais prevalece sefirot de ordem de cunho intelectual. Por isso também o Talmud Gemara, que representa uma análise profunda intelectual dos ensinamentos da Mishnah, onde se procura desvendar os motivos e razões e significados da lei. Por isso, ou seja, a compreensão mais profunda, isso está ligado, portanto, com o mundo de Briá. Por isso se diz que o Talmud Gemara se revestiu até o mundo de Briá. Já Mishnah, como nós vimos anteriormente, se encontra no mundo de Yetzirah. Por quê? Porque na Mishnah nós não temos os motivos, significados, explicações. Nós só temos isso é kasher ou isso não é kasher, isso é puro, isso é impuro, isso é permitido, isso é proibido. Isso está ligado com o mundo de Yetzirah, onde no mundo de Yetzirah prevalecem as sefirot de cunho, por assim dizer, emocional, e se fala que o permitido, o proibido, é derivado disso, como explicado na Kabbalah, que tudo aquilo que é permitido está ligado com Chesed, com uma expressão de bondade de Deus, enquanto que aquilo que é proibitivo, impuro, etc., interditado, isso está associado com Gevurah, com severidade e rigor, que também é um atributo divino. Portanto, esses atributos de Chesed e Gevurah, que são atributos de ordem emocional, são os que regem o mundo de Yetzirah, da formação, e que prevalecem lá. Por isso a Mishnah, que basicamente traz o que é permitido, proibido, mais do que a análise intelectual, essa divisão, portanto, ela está enquadrada, ela foi revestida, investida até o mundo de Yetzirah, o chamado mundo da formação. Por isso também existem 6 tomos de Mishnah, Shisha Sistrei Mishnah, que eles são correspondentes a 6 sefirot de Zeranpin, que brilham e iluminam no mundo, que prevalecem, predominam no mundo de Yetzirah. Enquanto que Mikra, as escrituras, o Pentateuco, desceu mais ainda, se revestiu, chegou a se revestir até no mundo de Asiá, no campo da ação. E por isso a gente vê que em relação às escrituras, a leitura da Torá, mesmo a simples leitura, até sem entendimento, sem saber a tradução, até com isso já se cumpre uma mitzvah. Por quê? Porque nas escrituras existe uma kedushá simplesmente no que está escrito, ou na leitura em si, mesmo sem a compreensão, sem o entendimento. O próprio falar das palavras, ou seja, a ação prática, isso por si só já se constitui numa mitzvah, isso já traz espiritualidade. Nos outros campos da Torá, se a pessoa ficou lendo o Mishnah, mas sem entender, se ele ficou lendo a Gemara, mas não entendeu nada, ele nem cumpriu a mitzvah de estudo da Torá. Diferente disso quando se trata das escrituras, por isso mesmo uma pessoa é chamada na sinagoga na Torá, recebe uma aliá, mesmo que ele não sabe hebraico, não entende o que está sendo lido, ele recita as brachot da Torá, porque ele está cumprindo uma mitzvah, porque no caso das escrituras o principal são as palavras escritas, não é? Isso é o essencial, o campo da ação, mesmo que ele não esteja envolvido intelectualmente ou emocionalmente. Diferente da Torá oral, que precisa ser entendida, precisa ser analisada, aprofundada, etc., senão nem é considerado estudo. Mas aqui, no caso da escritura, o principal é a leitura em si, ler o que está escrito, até sem compreensão. Por isso também isso se reflete na própria escrita da Torá, que no Sefer Torá, no rolo de pergaminho, é essencial que não falte nenhuma letra, que não esteja apagada nenhuma letra, que não estejam se tocando 2 letras, etc. A escrita em si, aqui o que está em evidência é o lado prático, e isso está representado também no fato de que Mikra, esse nível, essa faceta de conhecimento da Torá presente na escritura, na leitura da Torá, é algo que desceu e se revestiu e se manifesta até no plano de Asiá, no plano do mundo da ação, no seu aspecto mais prático.